Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 8, que diz assim: Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Quando João ouviu tudo que está escrito aqui no livro de Apocalipse, ele se prostrou-se para adorar o anjo. O interessante, olha o que o anjo diz. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Ponto. Adora a Deus. O único que tem que ser adorado é Deus. Hoje a gente vê no mundo gospel, disfarçado de mundo cristão, porque não é. O mundo gospel não tem nada a ver com o cristianismo. O mundo gospel é comércio. O mundo gospel é apenas comércio. Que muitos usam da palavra de Deus para se promover, que muitos usam da palavra de Deus para enriquecer, que escrevem músicas que, aos olhos daqueles que não têm conhecimento de Deus, são músicas que adoram a Deus e, na verdade, adoram o homem. Tem hinos, eu não chamo nem de hino, de música gospel, que o centro da música é o homem, não é Cristo. Aquela música Sabor de Mel, que era a música Raridade. Cristo não é o centro. Tem uma que diz assim, que Deus pede licença, né? Tem uma música aí que Deus pede licença. Eu não entendo como uma pessoa que conhece a palavra vai compor uma música dessa. Mas isso é só para vender, né? O gospel é isso, né? Idolatra pastores, idolatram cantores. A gente vê um monte de pessoas, me perdoe falar isso, né? Mas é a verdade, doa quem doer. Um monte de pessoas analfabetas de Bíblia, adorando homens, adorando cantor gospel, por exemplo, adorando pastores. Por exemplo, quando aquela congregação é o pastor local, dá aquela pouquinho de gente, mas se o pastor local chamar um cantor famoso, uma pessoa diferente, aí a igreja enche. Aí fica todo mundo com o celularzinho ligado, né? Com o celularzinho ligado, filmando. Isso é uma forma de adoração. Eu até vi um pastor aí falar que na igreja dele tem uma área VIP para os famosos, né? Aí ele explicando que o porquê da área VIP. Porque se o Neymar for na igreja dele, acredito que ele seja muito amigo do Neymar, você pode ser amigo de quem quer que você seja, mas se você não for amigo de Deus, você está perdido. Você está perdido. Você tem que ser amigo de Deus. Deus é Deus. Você tem que adorar a Deus. E ele disse que a área VIP é para que quando, deu exemplo, né? Por exemplo, quando se o Neymar fosse lá, as pessoas não perdessem o foco de adorar a Deus e fosse querer bater foto com o Neymar, fosse querer filmar ali com o Neymar, pedir autógrafo. Se esse povo faz isso, é porque esse povo não conhece a Deus. Se essas pessoas fazem isso, é porque essas pessoas, elas não adoram a Deus. Quando João se ajoelhou para adorar o anjo repreendeu e disse: não faça isso. Nós devemos adorar apenas a Deus. A Deus. Você só tem que adorar
a Deus. A política aí mostrou um monte de cristãos adoradores da política. Mostrou um monte de cristãos que adoram política. Escutar a zoadinha aí, a gata comendo a ração dela. Então, as pessoas colocaram, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né, colocaram ali no alto e adoraram o político. Ah, pastor, a gente tem que falar de política para a gente poder falar da palavra de Deus. Quer dizer que o teu limite é a política? Quer dizer que o teu limite é a política? Não há limite para aqueles que querem pregar o reino de Deus. A igreja primitiva nunca se misturou com política. A igreja primitiva nunca se misturou na política. Eu falo sempre aqui na igreja que eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, eu pastoreio aqui um pequeno rebanho, e eu sempre falo para eles quando chega a época de política: não me traga político na igreja. Nós não falamos de política na igreja. Quem vota em A não critica quem vota em B, e quem vota em B não critica quem vota em A. Ah, pastor, mas vão perseguir a igreja, vão fechar a igreja. Então faz culto na rua. Faz culto na rua. Faz culto nas casas. Abre um buraco, um túnel. Vai fazer culto ali. Vai cultuar a Deus ali, junto com os irmãos. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela se voltava para Deus. Tem países aí que a igreja é perseguida, mas eles não deixam de adorar a Deus. No Brasil, me perdoe falar o que eu vou lhe dizer aqui, viu? Mas a igreja no Brasil é fraca. Pensa numa igreja fraca, é a igreja no Brasil. Tô generalizando tudo, tá? É fraca demais. Passa por uma coisa, já se afasta, né? Aqueles que ficam pulando de igreja em igreja até encontrar uma que ela possa sair da igreja e dizer assim: nossa, que culto abençoado, porque o culto foi para ela, não foi para Deus. Se o culto for para Deus, para ela o culto não foi abençoado. Na pandemia aí, o que teve de pessoas que se afastaram de Deus, né? A igreja no Brasil, ela não está preparada para passar por uma perseguição. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque a maioria adora homens. A maioria adora política. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que exercer o seu papel de cidadão. Eu tenho que exercer meu papel de cidadão. Eu posso sim pedir, vamos dizer, voto para o político ali que eu desejo que seja eleito, sim. Mas isso fora da igreja. Dentro da igreja é lugar de adorar a Deus. Dentro ali da igreja é lugar de se falar de Deus, da palavra de Deus. Isso aqui é exclusivo, inclusive é exclusivo, não importa. Isso aqui é único. Isso aqui é o primeiro, o meio e o fim. E pronto. É só a palavra de Deus. Exclusivamente a palavra de Deus. Ela tem que ser pregada. Não tem que ter espaço para política. Por isso que o anjo chamou a atenção de João e disse: não faça isso. Adore a Deus. Aí está lá um monte de irmãos, né, na porta esperando o pregador chegar. Aí ele vem daquele jeitão dele, de terno e gravata, né? Aí as pessoas com celularzinho, tocando. Tem que tocar para receber a bênção, o milagre. Em Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você não precisa correr atrás de pregador. Corra atrás de Cristo. Adore apenas a Deus, porque Ele é o único. Aqui, quando chegou a época da eleição para prefeito e vereador, eu falei para o povo: não me traga vereador, não me traga candidato a prefeito, não traga. Cada um tem que ser ajuizado
e votar em pessoas que pelo menos mostrem, né? Porque tem muitos que quando entra faz tudo ao contrário. Mas pensar em pessoas que tenham pelo menos compromisso com o povo, né? Melhor ainda que tenha compromisso com a palavra de Deus, que vai ser justo. Mas infelizmente hoje, ai meu Deus, está difícil de encontrar, viu? Tá difícil. Aí o povo fica se matando aí. Ah, eu sou da direita. Ah, eu sou da esquerda. Eu sou do centro. Seja de Jesus. Adore a Deus. Não adore o homem, não. Adore a Deus. Não adore cantor, não. Adore a Deus. A mesma disposição que você tem para ir para um culto onde vai ter um pregador novo, um cantor, né? Um cantor ungido. E você vai ficar ali com o celular. Você fica ali brigando pelo espaço para chegar ali perto. Faça isso para estar aos pés do Senhor. O anjo disse: adora a Deus. Continuando. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação é pela fé. O galardão é pelas obras. O que é o galardão? É uma recompensa que alguns, não todos, vão receber no reino de Deus. Não quer dizer que a pessoa ela vai receber um galardão e viver uma eternidade longe de Deus. Não, o galardão só é para os salvos. O galardão é para quem está salvo, para quem alcançou o reino de Deus. Mas nem todos vão receber, né? Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Feliz é aquele que mantém as suas vestiduras limpas. A Bíblia sempre fala do branco, né? Porque o branco representa pureza, né? O branco representa pureza. Então, se mantenha fiel, se mantenha puro. Não se contamine com as coisas deste mundo. Não se envolva com as coisas deste mundo, né? E eu tenho a certeza que o nosso Deus vai lembrar de você no dia do juízo. Continuando, ele diz: fora ficam os cães. Não é cachorro não, meu povo. Os cães aqui são os falsos mestres, né? Os falsos pastores, bispos, apóstolos. Porque apóstolo, se a gente for ver aqui, se a gente buscar o conhecimento da Bíblia, o apostolado ele se encerrou no apóstolo Paulo. Quando Jesus estava no meio dos discípulos, ele levantou 12 apóstolos. Aí teve aquele que traiu, tentou se matar, está escrito lá no livro de Atos, que ele tentou se enforcar e o galho se quebrou e ele caiu ali no abismo e a sua barriga rasgou e as suas entranhas saíram para fora, né? Judas. Quando Jesus subiu aos céus, Pedro disse que tinha que colocar outro no lugar de Judas, como apóstolo. Aí eles deitaram a sorte ali, escreveram o nome de alguns e caiu no nome de Matias. Aí Pedro colocou ele como apóstolo, mas ali se encerrou. Depois você não vai ouvir falar de Matias, porque
O apostolado, somente quem colocava, quem dava essa, vamos dizer, esse cargo, né, designava para essa função era o próprio o Senhor Jesus. E precisava ter visto Jesus em vida, ter visto Jesus ressurreto, né, depois que ele ressuscitou, e o próprio Jesus ter chamado para o apostolado. Então Matias ali, ele viu Jesus em vida, ele viu Jesus ressurreto, mas ele não foi chamado pelo próprio Jesus, foi chamado pelo homem, né? E mais tarde, Jesus aparece ali para Paulo, né, que era Sarto, né, e depois Saulo, perdão, e passou a ser Paulo, designou ele para o apostolado. Pronto, se encerrou nele. Se encerrou nele. Então, os cães, né, são todos aqueles que mercadejam a palavra de Deus. Jesus chama até, se não me engano, os fariseus, né, de cães gulosos. Tem muitos cães gulosos no nosso meio, infelizmente. E muitos seguem esses cães gulosos. Por isso que ele diz, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Olha só, você que critica aí o amigo católico, você que gosta de criticar o irmão católico, mas você adora aí o seu pregador. Esses dias teve uma senhora que falou assim, tem um pregador aí na internet que não tem milhões e milhões de seguidores, mas você não vê ele pregando o reino de Deus. Não prega o reino de Deus. Só fala o que a pessoa quer ouvir. Só fala mais de salmo, e ainda distorce, né? Olha o Salmo 91, que é o Salmo da proteção. Mas ele se esquece que a promessa do Salmo 91 é para aqueles que se apegam a Deus com amor. Está escrito lá no finalzinho do Salmo. Leia. Que a promessa para aqueles que habitam, né, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Outras palavras, nem todos habitam. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansar, precisa se apegar a Deus com amor. E aí ela falou assim, o fulano, não vou citar nomes aqui, não é medo de nada não, okay? A gente está aqui para pregar a palavra de Deus, mas também temos que combater as heresias e os falsos pregadores. Ela disse o seguinte, ele mudou a minha vida. E eu pensando que Jesus é que mudava. Isso é o que? Idolatria. Idolatria. O mundo gospel, ele é, sabe, é uma coisa difícil de explicar, porque às vezes a pessoa está ali, olha só, ela pega ali um pedaço de pano vermelho, aí o pastor manda levantar para o alto, aí consagra, leva para sua casa, você vai colocar na porta da sua casa. Eu não vou dizer que eu nunca fiz, que eu sou pregador desde os 18 anos e fiz parte de igrejas que não são cristocêntricas, infelizmente. Mas a gente abre os olhos, a gente vai entendendo e Deus vai dando outra direção, né? E aí o camarada vai e coloca ali um pano vermelho, uma fita vermelha na porta de casa e diz que a casa dela vai estar protegida. O inimigo vai olhar, vai ver aquele pano e vai sair correndo. É uma coisa, é uma bizarrice. Porque se baseia lá em Raabe, né? Do cordão vermelho. Mas quando um dos espias manda colocar ali o cordão na janela, era para identificar a casa dela. Ali não era um sinal de uma aliança dela. A aliança que ela fez estava no coração dela. Quando ela confirmou ali com aqueles homens. Aí o homem pediu, né, um dos espias, coloca esse cordão vermelho aqui. Porque naquela época não tinha como identificar, né? Ó, a casa azul é a casa de fulano, a casa vermelha, a casa rosa, a casa cinza. Então, o cordão foi apenas para identificar a casa de Raabe. Como também tem outros que pegam a rosa, né? Pega a rosa, levanta a rosa pro alto. Já fiz isso. Me perdoe, mas já fiz isso. Levanta a rosa pro alto. Vamos abençoar. Jesus é a rosa de Saron. Jesus disse que é a rosa de Saron. Aí levanta a rosa para o alto, consagra e fala, você vai levar para sua casa e as maldições, o mal que tinha na sua casa vai passar para a rosa. Aí você leva a rosa na igreja, o pastor pega a rosa e leva no monte para queimar Jesus.
Porque se a rosa é Jesus, ele vai queimar. A rosa vai queimar Jesus no monte, queimando toda a maldição. Jesus disse que a gente é luz. Se você for luz, as trevas não vão reinar na sua casa. Você não precisa de rosa. E quem disse o seguinte: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, isso está lá em Cânticos, tá? Está lá em Cânticos, né? Cânticos, tá aqui. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. A esposa falando com o marido. Foi quando Salomão se apaixonou por uma sunamita, né? E ali eles trocavam mensagens de amor um com o outro e escreveram cânticos. Então não foi Jesus que disse, foi a mulher que disse para Salomão: eu sou a rosa de Saron, não foi Jesus. Mas aí a idolatria gospel, né? A pessoa, ao invés de adorar a Deus, adora objetos, adora, né, o homem, mas não adora a Deus. Então ela vai ficar de fora. Os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, né? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus e que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, essa pessoa pratica a mentira, ela é filha do diabo. Porque se ele é o pai, tem pessoas que amam e praticam a mentira. A sua palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Se passar disso, vem do maligno. Versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Você quer? Ou você quer ficar de fora? Porque os de fora serão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Busque a Deus, adore a Deus, a vida está passando. Um dia desse eu tinha 18 anos quando eu comecei a pastorear minha primeira igreja. Mês que vem eu faço 45 anos e eu digo para você, passou muito rápido. Se Deus permitir, daqui a pouco a gente chega aí aos 80. Se Deus permitir. Se não permitir, vai nos recolher antes. Mas busque a sua salvação. Busque o reino de Deus para a sua vida. Porque eu tenho a certeza que não há nada mais glorioso do que ouvir de Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Tome posse do reino de Deus. Adore a Deus, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Adore apenas a Deus. Adore apenas a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós entramos em oração na Tua presença, meu Deus. Misericórdia, pedimos. Tu és bendito, ó Pai. Tu és o Criador do céu e da terra. O Senhor fizeste o homem à Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Meu Deus, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, sobre as nossas vidas. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados. Essa pessoa que participa dessa oração, dá força para ela largar o pecado, meu Deus. Encoraja ela a abandonar o pecado, meu Deus, e servir a Ti, porque o Senhor vem sem demora. Daqui a pouco o Senhor está aí batendo na porta, meu Deus. E queremos se entrar no Teu reino, queremos passar uma eternidade contigo, a eternidade com o meu Senhor. Lembra de nós, meu Deus, quando o Senhor vier no Teu reino. Essa pessoa que está angustiada, oprimida, triste, amargurada, que ela receba o Teu Espírito, meu Pai. Que ela receba a Tua presença, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu entrego a minha vida e a vida de todos que participam desta oração em tuas mãos. Seja feita a tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Que assim seja e assim será. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Adore a Deus.